Salve, salve, galera alvinegra! Estamos mais uma vez aqui, olha só, estamos cumprindo a promessa, hein? Nem eu acreditava. Mas estamos aqui mais uma vez para falar de Santos, que é o nosso assunto, não vou dizer preferido, porque ultimamente tem sido só tristeza, mas é um assunto que a gente, de certa forma, gosta. Então, vamos lá falar mais um pouco de Santos, falar dos últimos acontecimentos com o nosso glorioso alvinegro praiano. E, para falar comigo aqui, está ele, Danileiras, o homem das opiniões precisas, sinceras e honestas. Fala, Danileiras. Fala, meu irmão. Salve, salve aí todo mundo que tá ouvindo falando de Alvinegro. A gente aqui cumprindo a promessa, lançando um por semana. E infelizmente estamos lançando um por semana no momento que a fase tá ruim. Mas isso aqui mostra que a gente ama o Santos. Não, mas que a gente é idiota. Mas que a gente também ama o Santos. E vamos aí para mais um podcast aí, o episódio 7, para falar mais aí sobre tudo que aconteceu nessa última semana. É isso. Somos idiotas que, infelizmente ou felizmente, temos tempo livre. Estamos aqui falando de Santos. E não poderia começar de outra forma, senão falando da eliminação, não é, na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Na última terça-feira, o Santos foi derrotado por 1-0 na Vila Belmiro, com um gol de ninguém mais e ninguém menos que Zé Ivaldo, nome de dono de bar, de quebrada, né? E quem ouviu o episódio 6, a gente já tinha cantado essa bola, que provavelmente o Santos não passaria do Atlético Paranaense, porque está no processo de reconstrução, está no processo de um novo técnico que fez apenas o seu segundo jogo, o Fábio Carille. Então a gente já tinha cantado essa bola e, enfim. Surpresa não foi, né? Porém, todavia, entretanto, já dou minha opinião aqui. Foi triste, porque o Atlético Paranaense é um time horroroso e o Santos conseguiu ser pior do que horroroso e foi eliminado os caras perdendo os dois jogos para um time horroroso. Então, é isso. Mais uma competição que somos eliminados, a quarta no ano, restando apenas o Brasileirão, onde temos claras chances, reais chances de ser rebaixado. Enfim, o que você achou dessa eliminação, Danileiras? A gente já tinha falado sobre isso no último episódio, mas como eu disse, pra mim foi triste porque o Atlético é muito ruim. Cara, acho que não tem outra palavra além de triste, foi frustrante. Porque o Atlético não mostrou nenhum futebol, mostrou jogando muito mal. E a verdade é, o Santos, já até falando um pouco na frente, mas o Santos melhorou. Esse foi um jogo que o Santos jogou melhor. Acredito eu que se fosse um jogo, por exemplo, de pontos corridos, acho que o Santos teria mais chance de ganhar. Porque, o Atlético Paranaense vai ter a vantagem do empate, né? Que 0-0 é Atlético Paranaense. Então o Santos tinha que começar já tentando fazer o gol. E o Atlético Paranaense pôde ficar atrás, segurar, e claro, com o tempo indo passando, chegando mais perto do fim, o time do Santos ficando mais ansioso e tendo que tentar marcar um gol. Mas isso não aconteceu, o Santos não conseguiu marcar o gol, teve um domínio assim de posse de bola, até no ataque, mas não conseguiu finalizar bem ao gol, e o time do Atlético Paranaense ficou lá atrás e fez um gol cagado. Isso quer dizer que ele gol foi na sorte. Foi um chute lá do Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo faz outro gol daquele, ele não faz. Foi isso. Triste. Muito triste. Se colocar o Zé Ivaldo um dia inteiro no CT do Atlético lá, ele não sequer acerta o gol, né? E ele conseguiu acertar o gol virando o corpo meio que de costas e, enfim, foi golaço. Foi golaço, não tem por que desmerecer isso, foi golaço, mas realmente foi sem querer, né? A zaga do Santos meio que saindo e o cara pegou ali do jeito que veio e fez o gol. Mas assim, analisando, né? Já tocando um pouco pra frente aí que a gente tinha programado de falar, o Santos jogou melhor que o Atlético, né? A boa parte do jogo,
Primeiro tempo, os dois tempos foi meio parecidos. O Atlético começou um pouco melhor, o Santos equilibrou, depois o Santos passou a jogar melhor. Segundo tempo, a mesma coisa. O Atlético começou melhor, o Santos equilibrou, depois o Santos começou a jogar melhor. E o Santos deu 19 chutes no gol. Olha só, em outros episódios que a gente veio aqui, nós reclamamos que o Santos praticamente não chutou a gol. E agora com o Fábio Carille, né, que era o tema que a gente ia entrar, se o Santos melhorou com o Fábio Carille. E, na minha opinião, eu adianto que sim, apesar de ser apenas 2 jogos, mas você já pode ver aí uma clara evolução no quesito finalização. Foram 19 chutes, porém, com a necessidade de atacar e com a necessidade de avançar os seus jogadores, também a gente sofreu bastante finalizações do Atlético, que chutou 13 vezes. Né? Das 19 do Santos, 7 foram no gol, e das 13 do Atlético, 5 foram no gol. Aí, apesar de ter aumentado o nível, aumentado a quantidade de chutes no gol, a média ainda de acerto tá bem baixa, mas para mim, pelo que estava sendo nos últimos jogos com o Fernando Diniz, já é uma evolução gigantesca, né? Porque, né? É aquele velho ditado, quem não chuta não marca, se você não vai chutar, você não vai fazer gol. E o Santos tá chutando e não tá fazendo. E aí é foda. Mas assim, outro ponto importante foi o retorno do Marinho. Ele já tinha jogado no jogo contra o Bahia. E o Marinho agora novamente como titular. Jogando bem. O Marinho foi o melhor jogador, na minha opinião, o Marinho foi o melhor jogador do Santos, ao lado do João Paulo. Jogou muito bem também. E do Pirani. Vou defender o moleque Piranha aqui, porque tem uma galera na torcida que não gosta do Pirani. Eu gosto muito do Pirani. Para mim, Gabriel Pirani é atleta de futebol, joga muita bola. E muito importante, cara, ter um Marinho ligado no jogo igual ele tava ontem. Tava muito naquele estilo Marinho mesmo, meio pilhado, às vezes até passando um pouco do ponto, mas é melhor ele dessa forma do que desligado e no Instagram. O que você achou do Marinho no jogo de ontem? Ah, cara, o Marinho jogou muito bem, tipo, principalmente no primeiro tempo. E jogou muito bem, foi para cima, nossa melhor chance. Foi com ele cortando pro meio, chutando. Ele foi pra linha de fundo, cruzou pro meio da área. Sofreu falta, não, isso é uma coisa que tem que falar, cara. O senhor Voaden, que é árbitro, péssima arbitragem, cara, péssima arbitragem. O que o Atlético Paranaense bateu no Santos, cara. O time no primeiro tempo, o primeiro tempo, não teve nenhum cartão amarelo. Nenhum pro, pro Atlético Paranaense. Mas é que eu não consigo ver quantas faltas que foram só no primeiro tempo. Mas, cara, eles bateram muito no primeiro tempo, muito. O jogo teve 30 faltas. 22 foram do Atlético Paranaense. 7 foram do Santos. 22 do Atlético Paranaense. E bateram muito no Marinho. Então, principalmente no Marinho. E foi tipo assim, cara, era pra ter pelo menos amarelado alguns jogadores do Atlético Paranaense no primeiro tempo. Mas o Voaden foi péssimo. A gente teve aquele lance meio polêmico que muita gente até achou que poderia ter sido pênalti. Na minha opinião, foi pênalti, porque ele pegou primeiro o Marinho, depois pegou a bola. Mas o Marinho jogou bem e é muito bom ver o Marinho jogando bem. É bom pro Santos. E importante também, cara, o Ângelo tem que ser titular. Não sei se você concorda comigo. Para mim, Marinho, Ângelo, Pirani, a dupla de zaga também, o Balieiro. O Balieiro, pô, jogando de zagueiro improvisado, foi bem também. Wagner Palha também foi bem. João Paulo também foi bem. E, cara, pra mim, eu colocaria o Ângelo na esquerda, o Marinho na direita. E eu gostei muito do Ângelo ontem e do Marinho também. E você? Cara, cara, eu apoio, eu gosto da ideia do Ângelo titular. É, Mas assim, num sistema de jogo que favoreça ele no sentido de não ter responsabilidade com a marcação. Claro que hoje em dia no futebol, né, não tem como os jogadores não se movimentar, mesmo sendo jogadores de ataque, não tem como os caras ficarem parados lá esperando a bola. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu digo para ele ter uma cobertura que o cara ele consiga ter uma ideia de jogo para que o Ângelo tenha uma cobertura para que ele fique um pouco mais livre ali naquele setor de ataque por onde ele entrou ontem na esquerda,
joga muita bola, cara. O Ângelo é diferenciado. O Ângelo é diferenciado. Ele é muito novo, sim. Alguns jogos ele vai sentir, sim. Mas uma coisa que nós temos que levantar também, pelo menos pra mim, é que o Lucas Braga já não tá naquele nível Lucas Braga de alguns jogos atrás, né? Então, nesse caso, seria aí a oportunidade do Carille tentar alguma coisa diferente. Então, pra mim, ali na frente seria, agora no Brasileirão, né? Seria Ângelo, Batistão e Marinho, né? O Batistão fazendo a infiltração pelo meio da zaga, Marinho na direita e Ângelo na esquerda. Pirani pra mim é titular. Pirani pra mim, na verdade, ele é o camisa 10 do Santos. Não somente na teoria, mas teria que tá na camisa dele como tava na Sul-Americana. Por quê? É uma forma de você mostrar pro garoto que ele é importante, uma forma de mostrar até pros outros clubes, né? O Santos vai ter que vender alguém, no final do ano vai sair mais gente, então uma forma de começar a valorizar os nossos atletas é valorizando de fato. E pra mim é isso, cara. Marinho voltando a jogar bem, concentrado dentro do campo, pilhado, dando caneta, dando chapéu, indo pra cima, cortando pro meio e batendo. Aquele goleiro filha da puta do Atlético, desgraçado, pegou aquela bola do Marinho que ia ser um golaço. E, e assim, pra mim o Santos tem tudo pra evoluir. Tem tudo mesmo. O Batistão se firmando no time, o Velasquez provavelmente estreia contra o Ceará. Então, para mim, o Santos tem muito para evoluir por conta dos jogadores que tendem a se firmar, como o Batistão. O Velasquez deve estrear contra o Ceará. Gostei do Balieiro na zaga, a bola sai com mais qualidade. Enfim, o Carille ele vem montando um time, vem mostrando que o Santos não vai ficar esperando muito o adversário, né? Apesar da gente ter alguns momentos de futebol reativo, né? Que a galera gosta de chamar hoje em dia, que é quando você espera o time e você reage após o ataque do adversário. O Santos tomou bastante iniciativa ontem, né? Confesso que eu não assisti o jogo contra o Bahia. Tava jogando bola, tava fazendo coisa bem melhor do que assistir aquele jogo. Então, mas o Santos, em alguns momentos contra o Atlético, alguns momentos não, a maior parte do tempo a gente mandou no jogo e a gente atacou mais o Atlético, a gente agrediu mais o Atlético do que esperou eles. E aí, uma hora ou outra a gente ia dar uma brecha, apesar que nem foi num contra-ataque, foi numa porra de um escanteio que os caras conseguiram fazer o gol. Mas é isso, cara. Tô confiante, apesar de tudo, eu consigo estar confiante para essa continuação de brasileiro aí, porque o Carille ele parece ser um cara muito centrado. Como ele disse, ele mesmo disse na apresentação dele, ele não gosta de inventar. Esse momento do Santos não é para se inventar. É o feijão com arroz, é usar o que tem de melhor, ir para cima e 1-0, 1-0, 1-0 até o final do campeonato tá lindo, tá ótimo, maravilhoso. Goleada atrás de goleada. Mas como a gente já tinha entrado nesse tema, você acha que o Santos já dá para perceber uma melhora no Santos nesses dois jogos com o Carille? Ainda é pouca coisa, mas já dá para perceber uma melhora com o Carille nesses dois jogos? Dá sim, cara. Eu senti uma melhora, e na verdade uma melhora é um pouco de diferença. Não sei o que, que era, mas por exemplo, nos últimos jogos do Diniz, o Santos parecia tá muito louco jogando, sabe? Parecia tipo tá meio que tá todo mundo sem posição, tudo muito confuso. O Carille já deixou, parece que tá todo mundo ali mais organizado. O time jogou de forma bem mais organizada. E, por exemplo, jogadores como o Pirani, contra o Bahia e agora contra o Atlético jogaram bem. O Pará, não sendo o Pará, ele não tem comprometido na defesa, não tem comprometido no ataque, tem que estar sendo ali o lateral ok, o que é bom. Eu acho que o Pará ele consegue ser alguém sólido. E é isso, o time melhorou, parece estar bem, bem organizado e eu vejo que pode haver melhoras nisso. Parece que tá tudo muito bem definido, o que cada um faz, né? Porque principalmente o meio-campo ali,
Com o Diniz, o Sanches era ponta. O Pirani não tinha posição definida. Ora o Pirani estava de quarto atacante, ora o Pirani era o armador, ora o Pirani era o volante, ora o Pirani estava pelo lado. Então é importante ter essa variação dentro do jogo, mas acredito que até os próprios jogadores ficam meio que perdidos ali no rolê, não sabe para que lado vai, não sabe aonde deve estar a cada momento do jogo. E com o Carille isso parece muito bem definido. Pirani e Sanches pelo meio, por dentro dos caras, e o Jean Mota um pouco mais atrás, um atacante aberto pela ponta, outro pela outra e outro pelo meio. Apesar de que houve bastante movimentação dos caras, porque, né, ontem nós não entramos com um centroavante fixo. O Lucas Braga estava flutuando bastante. Mas é isso. Santos eliminado, focar no brasileiro e tentar ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento, buscar os famosos 45 pontos. É o que resta e vamos acreditar e vamos torcer. E após o jogo, tivemos protestos na Vila Belmiro, né? Tinha uma galera no arredor do estádio que protestou, xingou quem achou que deveria xingar, é, chamou todo mundo de vagabundo, e é isso. Ponto. Maravilha. Torcida insatisfeita, tem que criticar, tem que xingar, tem que ir pra porta do estádio, tem que ir pra porta do CT, xingar, longe dos caras, sem chegar perto, sem agressão. Porém, né, tivemos aí o relato do Diego Tardelli, que ele caiu numa emboscada, pelo menos três carros com mais ou menos 10 bandidos, porque não é torcedor, né? A gente tenta desvincular, falar, mas não é torcedor do Santos. Infelizmente é, mano. Dentro da torcida, todo mundo sabe que não tem só gente boazinha. A gente precisa ser sincero, isso não são torcedores, são bandidos. Sim, são bandidos torcedores. Ponto. Tá ligado? Que fizeram uma emboscada, mano, e agrediram, não chegaram a agredir ele porque tava com os vidros fechados, enfim. Quebraram o carro do cara, ameaçaram o cara. O Santos publicou uma nota dizendo que o Tardelli não foi o único. Não tivemos relatos dos outros que teriam passado pela mesma coisa. E teve vídeo, né, do Tardelli com a galera em volta do carro dele. Irmão, e foi o que eu falei no Twitter. Essa parada aí é coisa mandada, é coisa de gente de dentro do clube, ou que pelo menos tenha influência dentro do clube, não necessariamente tá lá dentro. E, pô, é muito na cara isso, velho. Algumas pessoas podem até tentar passar um pano, mas tá muito na cara que isso aí é coisa de gente. Como é que sabe qual é o carro do cara, qual é o caminho que o cara vai fazer, qual é o hotel do cara, porque o Tardelli ainda não tá com residência fixa em Santos, ele tá morando num hotel. Como é que o nego sabe de tudo isso, velho? Tá ligado? É alguém de lá de dentro que sabe as informações e passa pros arrombados e os caras vai lá e. Porra, o Tardelli chegou ontem, mano. O maluco jogou 20 minutos, o nego já foi pra cima do cara. Tá ligado? É umas paradas que fica muito nítido que é coisa que alguém mandou fazer, porque não faz sentido cobrar um maluco que chegou esses dias. Tá ligado? Foi o que eu falei. Não se faz isso com nenhum jogador. Pode ter 20 anos de casa ou 20 dias. Não se faz isso com nenhum jogador. Mas quando é pra um jogador que acabou de chegar, fica muito na cara que vagabundo tá recebendo ou tá só cumprindo ordem de outras pessoas, né? É isso. Pra mim é isso. O que você achou dessa treta aí, mano? Cara, pra mim é isso mesmo. Tipo, igual aconteceu com o Ariel Holland, tá acontecendo de novo. E isso é complicado. E isso é complicado porque não, nesse ano já é o segundo caso. E, cara, assim, assim como você, eu sei que a gente tem uma admiração bem grande por torcidas organizadas. Tipo, tanto a torcida jovem, a sangue jovem, qualquer torcida organizada do Santos. E a gente sabe que isso tem a ver também com a torcida organizada, infelizmente, não a torcida organizada em si, mas membros que têm ligação com pessoas de dentro do clube que se aproveitam disso.
né? Já se aproveitam que a organizada, claro, tem influência, porque a torcida organizada do clube é muito importante para o clube, para a festa do Santos. E aproveita essa influência e fez isso, cara. E é muito triste, porque a gente, a gente gosta da torcida. E quando acontece isso, o que eles fizeram? Cara, é ridículo. Depredaram o carro do maluco, tipo, imagina como tá a cabeça do cara, mano. Imagina você mano, você foi trabalhar, isso que o Tardelli foi trabalhar. Ele queria ganhar o jogo. E o Santos não ganhou o jogo. E ele perdeu, além de, pô, chateado que perdeu, foi eliminado, e era para ajudar o Santos, ele mesmo, ele tem um contrato de produtividade, ele quer jogar, quer ir bem. Acontece isso, então agora tá muito ruim, é um clima muito ruim isso só atrapalha o Santos. Eu espero que os jogadores consigam passar por cima disso e ficarem bem, e que o Santos realmente corra atrás para punir essas pessoas, sabe? Porque é ridículo o que aconteceu, sabe? Ridículo. Não tem outra palavra para dizer. Porém, assim, agora, não tem um porém, é isso mesmo. Se for para deixar um pouco mais leve aqui a situação, se eu fosse procurar alguém, eu procuraria alguém que estava ali no Santos há mais ou menos uns 20 anos atrás, porque para fazer isso com o Tardelli, só pode ter sido o dono dos todinhos que ele roubou naquela época. Pode ter sido. Pô, mas e a gente ainda tá esquecendo que rolou com o Pirani também, pô. Foi Não sei se o moleque teve o Pirani, não sei se o moleque tava num dentista, sei lá, ele foi fazer alguma coisa assim de ah, cotidiano e abordaram o mano e botaram o dedo na cara do moleque, 18 anos de idade, tá ligado? Então, mano, verdade, são verdade. coisas, são coisas muito absurdas que acontecem que não acontecem por acaso. Há quem acredite que é por acaso, que é arbitrário. Nossa, foi o primeiro que passou ali. Não, mano, não foi. Pelo amor de Deus, acorda pra vida. Não foi. Nego sabe, nego tem direcionamento, alguém direciona. E eu não vou. A gente não sabe, mas desconfia quem é, tá ligado? Mas nós não fala, porque, tipo, nós é pobre, nós não quer pagar, tá ligado? Indenização, nós não quer responder processo. E né? Ficar meio enrolado aí na situação, porque, mano, tá muito na cara. Isso tá muito na cara. Mas é isso. Força aí pro Tardelli. Rolou aí uns burburinhos que ele tá meio, já tava até querendo pensar em sair. Creio que isso não vai acontecer. Que, né? Acabou de chegar. O pessoal tá de cabeça quente. Tardelli, sei que você tá ouvindo aí a gente. Fica, pô. Fica que nós vamos dar a volta por cima. Vamos comemorar muita coisa ainda. Mas tocando o barco aqui, hoje à tarde, o jornalista André Rizek, ele tinha soltado a informação no Twitter, depois ele falou no Seleção Sport TV que o Brasileirão pode ser paralisado, né, por conta da questão do Flamengo, que o Flamengo quer porque quer jogar com público e os outros clubes não querem jogar com público e não querem deixar o Flamengo jogar com público, que ao meu ver é correto, até porque no início da temporada, pouco antes do Brasileirão começar, os clubes se reuniram e meio que fizeram um acordo ali, selaram um acordo de que não haveria público se não voltassem para todos, né? Então a gente sabe que alguns estados as restrições estão um pouco mais, digamos assim, relaxadas, outros estão um pouco mais restritas mesmo. Em São Paulo, o Dória prometeu que somente em novembro as torcidas vão voltar para os estádios, mas o Flamengo já quer jogar com sua torcida no estádio e o Cuiabá entrou na onda, só que os outros 18 clubes não querem que tenha público no estádio. Então ameaçando aí paralisar o Brasileirão. Eu fiz a pergunta no Twitter se a galera achava bom ou ruim, e antes de eu dar a minha visão sobre a coisa, eu queria saber de você, irmão. O que você acha? É bom ou ruim pro Santos se o Brasileirão for paralisado agora? É bom por dar tempo para treinar pro Santos, né? Com o técnico que chegou recentemente, dá mais dias de treino pro Santos. Mas ao mesmo tempo pode ser ruim porque depois os jogos vão ficar muito, muito apertados, né?
Então pode ser uma faca de dois gumes. Então, tipo, acho que a curto prazo pode ser bom, mas a longo não sei. Porque aí vai ter muito jogo em sequência, um jogador sente alguma coisa, fica uma semana fora, perde 2 jogos, é complicado também. Não tinha parado para pensar por esse lado. A minha opinião, que eu falei lá no Twitter e eu compartilho aqui com vocês, é de que seria bom até pro Carille ter tempo para trabalhar e ter tempo para conhecer melhor os jogadores, porque querendo ou não, se eu não me engano, ele só trabalhou com o Marcos Guilherme ali. Não, se ele trabalhou com mais algum, eu não lembro. Então ele meio que tá conhecendo os caras agora, mano. A forma de jogo. Tudo bem que provavelmente ele assistiu alguma coisa do Santos, viu alguma coisa do Santos antes de vir pra cá. Mas como trabalhar com cada jogador, o cara tá descobrindo praticamente dentro do jogo. Então ele teve 2 jogos e ele tá descobrindo como trabalhar melhor dentro do jogo. Só que eu também não tinha pensado por esse lado, né? Quando o campeonato. Quando o futebol paralisou por conta da Covid, a gente pensou, pô, vai ser bom pro Santos. Quando voltou só desgraça. Então, né? Mas tem seus prós e tem seus contras. Acho que seria bom pro Carille conhecer melhor, treinar mais, etc, etc, etc. Mas também seria ruim, senão os jogos ia ficar muito encavalado um em cima do outro, ia ser praticamente obrigado a jogar 3 vezes por semana, enfim. As lesões iam aparecer rápido. Mas, seguindo aqui, tocando o barco, vamos pra frente. Eu acho que não para. Eu acho que não para. E além da influência gigantesca que o Flamengo tem na CBF, no futebol brasileiro em geral, os outros clubes vão acabar cedendo, como sempre fazem. Tava comentando num grupo de amigos aqui que o Santos nunca teve um presidente assim meio porra louca, tá ligado? De meter o dedo na cara e falar é isso, eu defendo o Santos dessa forma e pronto. Eu até citei o Eurico Miranda, final do Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco. Se o Eurico tivesse vivo, irmão, a história era outra. O Vasco poderia estar jogando a Série C e ele ia se meter nessa ideia aí. Tenho certeza disso. Porra! Mas o Santos, os últimos presidentes do Santos, o Pérez só falava e não fazia. Ele falava pra câmera porque ele achava bonito, mas por trás ele fazia merda. O Laô era muito bonzinho, até demais. Tanto é que confiou em pessoas erradas e deu no que deu. E agora o Rueda, ele é muito diplomático. Acho que às vezes não precisa de tanto, tá ligado? É bom, né? Não tem inimizade com ninguém, porque isso pode ser vantajoso pra gente em negociações, em parcerias, enfim. É bom você não ter inimizade no futebol. Mas às vezes você tem que. Às vezes não, você tem que colocar os interesses do clube acima de qualquer um e de qualquer coisa. Então, se o Santos entende que não quer, que não é certo, o Santos tem que brigar por isso. Mas eu acho que assim como o Santos, os outros clubes vão acabar cedendo. E essa ideia tende a virar contra os governos dos estados. Provavelmente vão querer que o governo do estado de São Paulo antecipe a volta. Enfim, isso aí vai dar pano pra manga pra caralho ainda. E é isso, vamos acompanhando aqui, a gente vai falando com vocês. E vamos para aquela partezinha que a galera anda curtindo bastante, o pessoal tá participativo, mano. Que é a pergunta dos seguidores, né, que eu faço lá no Twitter. Hoje, na verdade, eu nem sabia que a gente ia gravar hoje. O Danileiras deu um salve. Falei, pô, vamos sim, cara. Por que não? E aí eu fiz a pergunta pra vocês lá sobre tudo. Pra vocês perguntarem, xingar os apresentadores, que faz parte, desabafar, mandar um telegrama pra ela. E é isso. Esse é o espaço do seguidor. E estamos aqui pra atendê-los. O Bruno Crivelli, arroba Crivelli Bruno. Bruno Crivelli, eu não vou comentar sobre o Bruno Crivelli não, porque, enfim, não é o momento. Ele pergunta o seguinte: o dono da página é o Rueda? Essa é a minha pergunta. Danileiras, eu quero que você responda essa. O dono da página Falando de Alvinegro é o Andrés Rueda, presidente do Santos? Obviamente, sim.
O Rueda é o meu pai. Meu pai se chama Andrés Rueda. E ele é o dono da página. Ah, vai tomar meio do seu cu, Bruno Crivelli. Porque é porra do Rueda, irmão. Pô, vai se fuder, caralho. Pô, essa cara de otário aí, irmão. Ô, não, se fuder. Esse otário vai tomar meio do seu cu aí. Esse é o carinho que a gente tem por vocês, assim como vocês têm com a gente, pô. Normal, é recíproco, tá ligado? É isso. O Henrique Paiva, pô, Henrique, você é monstro, moleque. Ele é jornalista do jornal Marca, mano. O moleque é diferenciado, hein? Verificado no Twitter, amigo. Verificado. Ele sempre dá uma moral lá, sempre curte os tweets, dá um RT, enfim. Ele pergunta o seguinte: qual a opinião de vocês sobre essa emboscada com o Tardelli? Não faz muito sentido, né? Com o jogador que estreou ontem. Abraço, galera. Abraço, Henrique. Muito obrigado pela sua participação. É o que a gente falou, irmão. Não faz muito sentido. Não faz sentido porque faz sentido. Não sei se vocês entenderam. Não faz sentido porque faz sentido. Para mim, foi alguém que mandou. A reflexão que eu fiz no Twitter foi a seguinte: assim como tinha gente contra a vinda do Rueda. A vinda do Rueda não, perdão, olha lá, o Bruno Crivelli já me deixou maluco aqui. Assim como tinha gente contra a vinda do Holan, do Ariel Holan, tinha gente dentro do Santos que era contra a vinda do Tardelli. E coincidentemente, essas duas pessoas foram atacadas. Então fica aí na reflexão de vocês. Essa foi a minha reflexão, fica para reflexão de vocês. É isso. O arroba Gustavo Bonaf 1. Ele deu risada aqui que eu falei pra xingar os apresentadores. Irmão, o espaço é democrático. Se tiver xingamento aqui, eu vou ler da mesma forma. Não pega nada. Eventualmente a gente pode te xingar de volta, mas depende de quão otário você é. Sim, pô. Normal. O arroba o Aleatrio Office 1. Qual a relação que o Noronha tem com a derrota do dia 30 do 1? É ironia, galerinha. A relação do Noronha com a derrota da Libertadores é que ele tava usando uma máscara e, na verdade, ele era o Pará. Sim. Uma máscara e uma peruca. Uma peruca de Sim, moicano. E esse é o motivo de que no canal dele ele defendia tanto Pará. Porque, na verdade, Felipe Noronha é Pará, o Marcos Rogério. Ele é o Pará. exatamente. Foi desvendado o mistério aí. Noronha que, obviamente, está ouvindo a gente, na nossa audiência qualificada. Ele, infelizmente, a gente acabou de te desvendar aqui, Noronha. Desculpa, irmão. Depois a gente conversa. Para. Falando em Noronha, ele mandou uma pergunta pra gente. Mandou aqui no meu privado. Nada. Sim. Mandou uma pergunta pra gente. Falando em Felipe. Duvido, parceiro. Mandou uma pergunta pra gente, Felipe Noronha. Posso até te depois te mandar o print. Segura aí que essa aí vai ficar pro final, pô. Então, suave. Então, no final do programa, no final aqui, pergunta de Felipe Noronha falando de Alvinegro. A audiência qualifica. Eu falei que o cara ouve nós, pô. O arroba jonagol_777. O problema todo é a Vila sem a torcida. Já teve muito time pior que esse. Mas todos eles ganhavam na Vila com a torcida e perdia feio fora de casa. Pode me chamar de louco, mas essa é a verdade. Você concorda? Você acha que a falta de torcedores na Vila é o causador da má fase do Santos? Ou uma coisa não tem nada a ver com outra? Eu acho que não é o causador da má fase. O causador da má fase, obviamente, são todas as gestões horríveis que a gente teve nos últimos anos e culminou da gente ter que vender nossos melhores jogadores a preço barato. Porém, não ter a torcida na Vila, com certeza atrapalha, porque a torcida na Vila empurra o Santos e faz com que a gente tenha uma campanha melhor dentro de casa. Então, sem torcida atrapalha. Mas a gente chegou à final da Libertadores sem a torcida na Vila Belmiro também. Ela com certeza ia ajudar nesse momento, mas não é o principal causador dessa má fase. Mas ia ajudar tendo ela na Vila, com certeza. Exatamente. Eu acho que a torcida. A presença da torcida ia mudar muita coisa. Principalmente em relação a alguns jogadores que pensam que estão, né?
na passarela. Estão desfilando dentro do campo. Mas eu não acho que o desempenho técnico do time ia fazer muita diferença, porque, mano, quando a má fase é má fase, irmão, não adianta. Não adianta. O nego vai chutar a bola 40 vezes no gol, vai acertar uma e ainda vai ser na trave. E é isso, com torcida ou sem torcida. Mas uma boa reflexão aí do Jonathan. O arroba Ricardo Rosa OJ. E fala o seguinte: pesar no Carille e no Tardelli depois desse jogo não faz sentido algum. Por que vocês acham que uma quantidade considerável de torcedor faz isso? É politicagem? Imediatismo? O que você acha? Cara, assim, eu particularmente, nas redes sociais, eu não vi ninguém não, assim. Eu não vi, tipo, muita gente pesando no Carille ou no Tardelli. Eu vi bastante gente falando que o Carille errou em algumas substituições, né? Que até concordo. E também não vi ninguém falando do Tardelli. O Tardelli nem jogou. Então, o fato do Tardelli ter sofrido a emboscada torna isso muito mais estranho. Porque, se você for ver nas redes sociais, os jogadores que, claro, sofreram mais xingamento é o Felipe Jonathan. O Pará nem fez uma partida ruim, mas o Felipe Jonathan, que tem falhado bastante. O Marinho, por tudo que ele fez semana passada. O Tardelli nem era muito citado, nem o Carille também muito citado. Então, pesar no Carille, imediatismo. Pesar no Tardelli, existe uma possibilidade de ser politicagem. É isso, E para quem não, na verdade, como a gente fala para o mundo inteiro, né, pessoas do mundo inteiro ouvem a gente, pesar nesse sentido que o nosso amigo Ricardo falou aqui é tipo encher o saco, é cobrar, entendeu? Então, cobrar o Carille e o Tardelli nesse momento ele quis dizer, né? Se é uma politicagem, um imediatismo, eu acho que é as duas coisas, envolve as duas coisas. No caso do Tardelli envolve politicagem, no caso do Carille envolve imediatismo. Eu também confesso que não vi, né? Após o apito final, eu não vi ninguém. Ninguém não, né? Realmente não vi ninguém falando, criticando o Carille ou o Tardelli. Mas, né, tivemos o episódio da emboscada com o Tardelli que deixa tudo isso mais evidente. O arroba, porra, mano, vocês têm uns arroba que eu vou falar a verdade, viu, mano? LXRRAN underline. Defina o futebol do Pará em uma palavra. A minha palavra é desgraça. Mas, confesso que esse jogo contra o Atlético, o Pará, não é que ele jogou bem, é que ele não se destacou negativamente. O que já é um grande avanço, que, né, nos últimos jogos, o suposto atleta Marcos Pará vinha se destacando negativamente. Qual é a sua palavra para definir o futebol do Pará? Noronha, como a gente, como a gente já comentou antes. Mas eu acho que o Pará, até contra o Bahia também, eu acho que. Eu sempre achei ele melhor que o Madison. Acho que ele pode voltar a ser titular. Talvez eu quisesse um lateral melhor. Queria. Mas eu acho que o Pará ele consegue manter essa fase regular, que não falha, mas também não é um gênio. Pode ter jogos legais. Então, é isso. O Pará é o Pará. É difícil de. Ele é um jogador mediano. E é isso. Porém, quando a fase dele tá ruim, a fase dele ruim, mano, foi uma coisa horrível. Mas é um jogador mediano. Simplesmente Felipe Noronha. Exato. O arroba Jovolas tá sempre ligado aqui com a gente. Arroba Jovolas falou o seguinte: quais os erros da gestão Rueda vocês acham que poderiam ter sido evitados e como? O que você acha que poderia ter sido evitado nessa gestão Rueda e o que poderia e como poderia ter sido evitado? Primeiro, é difícil falar do meu pai, né? Não, brincadeira, obviamente, o Rueda não é meu pai. Eu acho que um pouco de falta de visão no futebol, assim, falta de ter talvez assim, um gestor de futebol que a gente perceba mais, assim, um pouco de prestar um pouco mais de atenção no futebol, de como gerir os atletas, talvez, porque a gente viu ali o caso do Marinho, o que aconteceu com o Roland, né? Também até a parte da cirurgia lá do Marinho que ninguém falou. Agora é isso do Tardelli. O Rueda tem que cuidar melhor dos atletas assim, porque tem sido algo complicado que está acontecendo com os nossos jogadores. Tanto eles falando na mídia o que querem, assim, entre aspas, e esses ataques que sofreram, que muitas vezes
pode ser influência política de lá de dentro mesmo, né? Mas o Rueda tem que ficar esperto nisso. De resto, cara, ele tá fazendo o que tem que fazer, porque vai doer. O time do Santos não vai ser bom, não é impossível a gente pagar nossas dívidas e ter um time que não vai sofrer. Vai ser assim. Mas talvez ele tenha que ter um pouco de melhor ali na forma de lidar com o futebol, não só tipo o financeiro, mas lidar de forma até, entre aspas, sentimental, assim, ali. Tratar todo mundo ali, e os torcedores também. Também outra coisa. Pensar em melhores formas de usar o sócio torcedor. Porque isso realmente, para mim, merece ter bastante atenção. Para mim, não tá sabendo usar os sócios torcedores e a questão de mídia do Santos também. Sim, concordo. Gestão, quando a gente fala de gestão, muitas pessoas já tem, até a gente mesmo, já tende a falar de finança, né? Gestão, finança, dinheiro, contas, dívidas, pagar. Mas no futebol isso vai muito além, né? Quando você é um gestor de um clube de futebol, no meu entendimento, você tem que estar integrado de tudo que acontece dentro do clube. Se o cara muito me estranha, foi o que a gente comentou aqui no episódio passado, muito me estranha o Marinho ter chegado aí ao ponto de ir para a imprensa para falar o que falou antes de ter falado com alguém dentro do clube. Ele disse que chamou para conversar, para falar sobre renovação e meio que não deram bola. Se é verdade ou não, não sabemos. É a versão do Marinho. O Rueda meio que não tocou nesse assunto. Então, preocupa se os caras estão tendo esse respaldo, tá ligado? Uma coisa que eu falei algum tempo atrás é que eu prefiro mil vezes que os caras estejam lá dentro trabalhando do que na mídia falando. Porque, né, na gestão do Pérez e do Rolo, os caras estavam toda hora na imprensa falando groselha e não faziam nada. Então, pra mim não adianta de nada. Mas o torcedor fica um pouco carente de saber o que de fato tá rolando. O Rueda só aparece quando a bomba estoura. Mas essa bomba poderia ter sido desarmada antes de ser estourada. Pelo menos assim acredito eu. Se foi o Marinho que se precipitou, enfim, se ele realmente não chegou nos caras para falar sobre nada, aí já é uma questão do Marinho. Mas eu duvido muito que foi dessa forma que aconteceu, porque já teve outras situações que a gente ficou sabendo só depois, mas já tinha sido contornada lá dentro. Mas o Rueda é uma crítica que muitas pessoas fazem a ele, que eu concordo, que é a questão do futebol. Ah, mas não monta elenco. Porra, elenco o cara tá montando. Se é bom ou não, é outra questão. Não tem grana para grandes contratações. O que tá pintando de oportunidade no mercado, ele tá indo atrás. Alguns dão certo, outros não. A gente conseguiu. O caso do Léo Batistão, para mim, é emblemático, porque o Internacional tava praticamente. Já tinha praticamente confeccionado a camisa dele. E de uma hora para outra, o Rueda entrou na parada. O Rueda, o Mazuco, sei lá quem foi que negociou com ele. Mas a diretoria do Santos entrou na parada e resolveu. E trouxe. É isso. Usou o que a gente tinha de melhor. Usou as nossas cartas, que é o fato do Batistão ser de Santos. A família do Batistão ser de Santos. E tudo isso ajudou para que ele viesse para o Santos. Mas, nesses outros pontos, realmente, ele deixa a desejar. Então, seguindo aqui com as perguntas, o Maciel Valverde perguntou o seguinte: o Santos melhorou nesses últimos 2 jogos em relação ao tempo do Diniz? O Santos ganha do Ceará? Sobre a melhora do Santos com o Carille em relação ao Diniz, nós já falamos aqui, eu e o Dani Leiras concordamos que melhorou. Teve um avanço aí, até de postura, né? Um time que não tá esperando tanto o adversário, tá propondo mais o jogo, tá finalizando mais. E se o Santos ganha do Ceará, o que você acha? O Santos ganha do Ceará? Acho que sim. Acho que é aquela vitória para se limpar ali, dar aquela. Acho que sim. Acho que ganha, mas
Acho que ganha sim. Pra mim, ganha. Pra mim, o Santos ganha do Ceará. Não vai ser uma vitória de encher os olhos, de falar, porra, caralho, que time incrível. Mas a gente ganha do Ceará, confia. É, o arroba Carlos Moraes 210 falou também, né? Comenta aí sobre a tentativa de agressão ao Tardelli, Santos seguindo a cartilha do rebaixamento. Tem muita gente falando sobre isso, né? Crise quando os jogadores começam a ir para a imprensa, quando a torcida começa a querer bater em jogador, quando o time é eliminado de todas as competições e só resta o Brasileirão, seguindo a cartilha do rebaixamento que a gente já viu acontecer com diversas equipes. Mas assim como eu já banquei aqui em outros episódios e já falei sobre isso no Twitter, o Santos Futebol Clube não cai. O Santos não cai porque é o Santos. Você acha que o Santos cai? Eu acho que não. E eu também não acho que o Santos esteja seguindo a cartilha do rebaixamento. Porque normalmente a cartilha do rebaixamento é trocar de técnico sempre ali, por tipo, qualquer coisa. O time mostrando claramente satisfeito e uma diretoria que esteja claramente fazendo um trabalho ruim. Mas a do Santos é o contrário, tentando resolver as cagadas que teve. Trocou de técnico porque trocou no momento que percebeu que já não dava mais, trocou totalmente o perfil do técnico. Um técnico que, na minha opinião, eu achei ele melhor do que o anterior, eu acho o cara de um técnico melhor que o Diniz. Não é o estilo de jogo que eu gosto, mas eu acho um técnico melhor, né, nas características dele. E não tem um time fraco. E não tá sofrendo ali. A gente não vê toda hora falando que o Santos está devendo 3 meses de salário, parece que essas coisas estão ok. O jogador do Marinho está insatisfeito, mas ele entrou ali, jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. E satisfeito de ele quer sair para ser vendido para a Arábia, qualquer lugar assim. E só ele demonstrou. Os outros jogadores parecem estar tudo ok. Eu acho que ainda não está seguindo a cartilha. Mas tem que tomar muito cuidado. Não acho que caia, mas tem que tomar cuidado. Teve um ano que o Santos estava numa crise fodida, que foi o ano que o Arouca entrou na justiça, a Aranha entrou na justiça, 40 jogadores entrou na justiça. O Santos não caiu, como eu disse, é o Santos. Mas é isso. O alerta tem que estar ligado. A camisa não vai entrar no campo e jogar sozinha, apesar de ser muito grande e ter potência para isso, mas não vai. Então tem que tomar cuidado e ficar ligado aí. O arroba Buenos_11 falou o seguinte: por que vocês acham que o Olan não deu certo? Excesso de jogos seguidos dos outros? Algo interno do clube? Jogadores fazendo corpo mole? Valeu. Cara, eu acho que eu só tiraria essa última. Eu acho que foi os jogos excessivos e algo interno, que é aquela questão da politicagem que a gente falou. Mas eu não vi os jogadores fazendo corpo mole. O estilo de jogo do Olan era uma parada mais lenta mesmo. Era algo dele. Que pelo menos no Santos foi assim, né? Não sei nos outros clubes que ele passou e no clube que ele tá agora, mas no Santos dava para ver que era algo que era premeditado. Então não vejo como corpo mole dos jogadores, como muitas pessoas falaram na época. Eu acho que é isso. O que você acha? Por que o Olan não deu certo no Peixe? Eu acho que o excesso de jogos ali e terem ido mal no Paulistão, porque a teoria era a gente não quase cair no Paulista, como foi que aconteceu. Mas o time não estava preparado ali, porque a gente jogava com o time reserva. A gente conseguiu se classificar na Libertadores e o time mostrava uma evolução. Teve um momento de baixa que acho que foi muito a ver com todos esses jogos seguidos. Até pode ser uma questão física. Não vi também jogador fazendo pro mole.
no segundo episódio do nosso podcast, a gente falou como que o time do Rolando tava jogando legal, como que o pessoal da base, a molecada, tava se mostrando evoluindo ali, o Ângelo, o Kaique, principalmente, esses dois ali, o Pirani também, né, o Rolando que começou a usar o Pirani legal. A gente aparecia que ia ter um encaixe bom entre os dois, não aconteceu, eu acho que foi mais pela coisa interna. O time não estava voando, né? O time não estava, por exemplo, jogando tão bem e ganhando todas as partidas que não tinha como a parte interna do clube ser contra, mas aí algo interno rolou, tanto que teve até o lamentável fato dos fogos na casa lá, que com certeza foi algo ruim pro Roland, ele pediu para sair por causa disso, e atrapalhou esses dois fatos. Os jogadores não, acho que pelo estilo de jogo do Roland mesmo, que era assim, é um jogo mais posicional, né, que eles chamam. Sim. Então, pra mim, o Holanda não deu certo porque não tinha que dar. Não era o momento. Talvez uma outra oportunidade que a gente tivesse um pouco mais tranquilo. Daria, né? A torcida teria um pouquinho mais de paciência, as pessoas tentariam entender melhor quais eram os processos que ele queria implantar, mas o Vuco que estava no Santos não tinha como ele fazer isso. Mas é isso. As perguntas de hoje foram essas. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são pessoas incríveis, maravilhosas. E teve uma outra aqui que foi aquela um rapaz que falou sobre o Marinho estar de saída. O Marinho está de saída, não sei o que, não sei o que lá. Foi negada as informações, depois o rapaz pediu desculpas. Enfim, Marinho não vai sair, pelo menos agora. Isso. E agora vamos para a pergunta, né? Pergunta de Felipe Noronha. Que foi uma pergunta engraçadinha. Ele perguntou pra gente: qual pacote você ofereceria ao Toronto em troca pelo Soteldo? Que, como a gente nem falou aqui no podcast, mas vocês devem ter visto, que Verdade. Soteldo mostrou estar insatisfeito lá no time dele, o Toronto, que não é o Toronto Raptors, é o Toronto FC, que não tá tendo um jogo bom lá, né? Na Liga Americana lá, é o último colocado da sua conferência, não tá indo bem, e tem se mostrado insatisfeito pelo que apuraram. Então, claro. E ele postou um saudade ontem. E Mesmo o Santos perdendo e sendo eliminado, ele postou um saudade, né? Tudo leva a crer que saudade do Santos. E também estamos com muita saudade de você, Soteldo, que obviamente está nos ouvindo agora. Volta rápido para ontem. Ah, mas rescisão, irmão, larga tudo aí. Volta. O Santos te ama, você ama o Santos. Essa história de amor não pode ser barrada por alguns cifrões. Volta, cara. volte. E Por favor, volta. pronto, Soteldo. Respondendo a pergunta do Noronha, um pacote que eu faria, pensaria assim, cara. Toronto, os times da MLS gostam de jogadores jovens e de bons jogadores, cara. Eu misturaria um pouco dos times dos jogadores jovens que não são utilizados aqui e os jogadores que já estão mais habituados aqui ao Peixão. Então eu mandaria Jean Mota, eu mandaria Jobson, que é jovem, e eu mandaria Ivonei. 3 jogadores que podem dar retorno técnico à MLS pela volta de Soteldo, cara. É isso, cara. Jobson, É Ivonei isso. e Jean Mota. Esse é meu pacote. Eu incluiria mais um, que era só pra deixar os caras assim, com o olho grande mesmo e falar, pô, esse negócio tem que ser feito hoje, que é o zagueiro Derek. Não porque ele é ruim, mas é porque seria a cereja do bolo pra fisgar o Toronto FC e os caras liberarem o nosso Soteudito, que quer muito voltar e a gente quer muito que ele volte. Concordo, Então seria Jobson, Jean Mota, Ivonei e o zagueiro Derek. sim, cara. Acho que seria perfeito. Pra mim, perfeito. Então é isso.
Noronha, muito obrigado pela sua participação, irmão. Você é nota 1000. Nós trocamos uma ideia uma vez no canal dele lá, foi bem legal. E é um sujeito de opiniões, né, fortes. Muita gente não concorda, uma galera concorda. Ele tem uma legião de fãs, tem uma legião de haters. Eu te entendo, irmão. Tamo junto. Eu só não tenho os fãs. Os haters eu tenho. Mas, galera, muito obrigado pela participação de todos vocês aí com as perguntas. É importante pra gente. E vamos ficando por aqui. Hoje foi mais uma pincelada aí nos últimos acontecimentos do Peixe. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você ouviu até aqui, você é maluco, sem o que fazer. Bom de procurar um Senai para fazer, mas muito obrigado. Não procure por enquanto. Ouça a gente, entenda um pouco mais sobre como funciona o desgraçamento mental causado pelo Santos Futebol Clube aqui neste podcast que vos fala. E no Twitter, siga a gente aí, tamo junto, muito obrigado. Dani Leiras, pode deixar suas considerações finais. É nóis. Obrigado aí quem ouviu até aqui. Um abraço. É sempre muito bom falar com vocês. É muito bom sempre estar falando de Alvinegro. Tamo junto, rapaziada. Beijo, tchau.